Jesus, amém, amados irmãos. Mais uma leitura do Alimento Diário, cuja série é A Igreja, Coluna e Base da Verdade, Senhor Jesus. Título deste Alimento Diário: Deus manifestado na carne. Estamos na quarta semana, cujo título é Tu, ó homem de Deus, Senhor Jesus. Vamos dar início à quarta-feira, cujo título é Qualificações dos Presbíteros, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, ler com oração. Devem ser considerados merecedores de dobrado honorário os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que afadigam na palavra e no ensino. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, de fato, Senhor, deve ser considerado merecedores. Ó Senhor Jesus, merecedores de dobrados honorários. Ó Senhor Jesus, os presbíteros que presidem bem. Ó Senhor Jesus, de fato, Senhor, esses irmãos que cuidam de nós, esses irmãos que estão à frente, Senhor Jesus, eles são merecedores de dobrados honorários. Ó Senhor Jesus, principalmente, irmãos, Senhor, aqueles irmãos que se afadigam na palavra, aqueles irmãos que passam sua vida todinha no estudo à palavra, aqueles irmãos que passam sua vida, que se dedicam ao ensino. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, qualificações dos presbíteros. Paulo, ao traçar as características dos presbíteros, escreveu: devem ser considerados merecedores de dobrado honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. De forma prática, podemos ver nesses irmãos mais crescidos duas características, quer andando juntas, quer sendo uma mais desenvolvida que a outra. Primeira, presidir bem, isso é, administrar e cuidar das coisas de Deus. E a segunda, afadigar-se na palavra e no ensino, cuidando das pessoas e alimentando-as. Além disso, o versículo nos mostra que a igreja, ao receber os cuidados dos presbíteros, deve também cuidar deles. Temos, portanto, uma história maravilhosa em que aqueles que cuidam da casa de Deus também recebem seus cuidados. Os presbíteros são estabelecidos entre os irmãos que possuem maior crescimento de vida. Isso, porém, é relativo. Vamos considerar que em determinada igreja há um grupo de irmãos, dentre os quais um é mais crescido. A este não é concedida a posição de presbítero por ser plenamente maduro, mas por ser mais crescido que os demais. Se ele se preocupa com os irmãos e com as coisas de Deus, por isso é colocado à frente. Às vezes, um irmão muito novo é colocado à frente e, infelizmente, problemas acabam ocorrendo. Vemos, portanto, que estar à frente da igreja não é sinônimo de maturidade espiritual, mas significa não somente que esse irmão amadureceu um pouco mais. Costumamos dizer aos irmãos responsáveis, especialmente das igrejas recém-levantadas, o seguinte: não que vocês sejam mais maduros, são apenas menos verdes. Imagine uma colheita de mangas, todas verdes. Contudo, entre elas há algumas com leves manchas amareladas, indicando que são um pouco mais maduras. Elas não estão totalmente maduras, somente menos verdes. É muito importante percebermos isso, para termos humildade e não nos julgarmos
superiores aos demais. Por isso, se alguém julgar saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele, e está à frente não é igual a saber tudo. É preciso manter a humildade e ter o contínuo desejo de aprender. Com essa atitude seremos usados por Deus. Servir ao Senhor não se resume a simplesmente desejar servir. O mais importante é Deus querer usar-nos. Se formos adequados diante de Deus, Ele terá o desejo de nos usar. Os irmãos que estão à frente também possuem fraquezas e erram. Essa é a razão de Timóteo receber a seguinte orientação: não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se houver problema, 2 ou 3 testemunhas devem ser ouvidas. Essa é a maneira adequada de lidar com as situações e minimizar os erros. Basear-se somente no depoimento de uma pessoa é muito perigoso. Quando um presbítero ou um irmão que está à frente vive no pecado, e isso passa a ser do conhecimento de todos, devem ser repreendidos igualmente na presença de todos. Quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Por quê? Porque a correção deve estar dentro da esfera do dano causado. Se alguém que está à frente cometer tais erros, não é somente uma questão de fraqueza pessoal, pois causa danos a outros. Assim, todos que servem a Deus precisam ter bastante cuidado, fortalecendo-se no Senhor e buscando ajuda sempre que necessário. Diante desse cenário, Paulo mostra a Timóteo como tratar esses problemas. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Conjurar significa exortar solenemente. Paulo pede com insistência, conforme a tradução da versão nova, Almeida atualizada, se há um irmão com problema, em especial quando está encarregado de algo, o assunto deve ser tratado solenemente diante de Deus. E aqui diz, sem prevenção e sem parcialidade. Prevenção existe quando não se gosta de alguém. Então, no momento em que essa pessoa erra, agimos duramente com ela. Assim, com parcialidade é o oposto. E assim, agir com parcialidade é o oposto. É ter preferência. Assim, quando o irmão erra, ele é tratado de maneira muito mansa, sendo poupado. Todas essas questões são sérias, pois dizem respeito à obra do Senhor, e precisamos estar sempre diante de Deus, de Cristo e dos anjos eleitos. O assunto autoridade é muito elevado e deve ser tratado de maneira adequada diante do Senhor. Não devemos realizar a obra de Deus de forma precipitada, pois uma característica do homem de Deus é: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Vemos que ser bom ministro de Cristo Jesus se refere à obra,
Aqui o homem de Deus se refere à pessoa. Então, o homem de Deus não faz as coisas precipitadamente. No contexto do versículo, impor as mãos pode ser tanto unir-se a alguém como estabelecê-lo sobre algo. Se tais atos forem realizados precipitadamente, pessoas erradas podem ser estabelecidas ou podemos unir-nos a elas, tornando-nos cúmplices de suas obras. Amado leitor, tenhamos cuidado ao tocar nas coisas de Deus. Se queremos, Senhor Jesus, se queremos ser homens de Deus, identificados e unidos com o Senhor, precisamos agir debaixo da direção do Espírito e da unção. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, pergunta: quais são as características de um presbítero conforme 1 Timóteo 5,17? Senhor Jesus, ó Senhor, as características devem ser consideradas merecedores de dobrados honorários. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, suas principais características, irmãos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, é presidir. Senhor Jesus, é falar de Deus, é falar da palavra. Senhor Jesus, é se afadigar na palavra, né? É estar estudando a palavra, é estar desfrutando da palavra. Isso é uma das principais características. E no ensino, né, Senhor Jesus, nós temos que ter essa característica, irmãos. Como ministro, né, como presbíteros de Deus, como presbítero, nós temos que ter essa característica, né, de estudar a palavra, se afadigar diante da palavra. Devemos se afadigar. E esse afadigamento, e esse buscar a palavra, irmãos, é para um fundamento, é para o ensino, né? Que nós possamos ensinar uns aos outros, que nós possamos nos afadigar na palavra, para que nós possamos ensinar uns aos outros. Jesus é o Senhor.